Boa noite, irmãos. Graça e paz no Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Coríntios. E antes mesmo de iniciar o sermão da noite, eu já gostaria de avisar a respeito da nossa situação. Os irmãos são conhecedores de que, a partir de amanhã, a nossa cidade entrará em 15 dias de fase vermelha, isso por conta do agravamento que a pandemia se deu no Brasil como um todo e na nossa região também. E por conta disso, as igrejas ficou deliberado que elas poderão funcionar apenas com 10% da capacidade. Atualmente nós estamos com 30% da capacidade, 200 pessoas, então dá 60, nós podemos reunir 60 pessoas aqui. Mas nos 2 próximos finais de semana, 10% seria só 20 pessoas. Então, nos 2 próximos finais de semana, nós teremos aqui apenas a equipe de transmissão, pastor, diácono, presbítero, e o pessoal da parte da música e da mesa de transmissão. Só isso, com alguns da família, já vai dar os 10%. Então, eu peço a compreensão de todos para que nesses 2 finais de semana próximos, vocês estejam participando apenas de forma online. E, por favor, intensifiquem as suas orações por este momento. Nós temos visto situações complicadas no nosso país, como foi lá no Amazonas, e nós não queremos que aquilo aconteça por aqui. Então, vamos sim fazer tudo o que é necessário, vamos nos esforçar e orar. Nós, pastores do presbitério, entramos em acordo nessa quarta-feira, agora é um dia de jejum. Então, eu convoco toda a igreja a estar jejuando na próxima quarta-feira. Você define o seu período de jejum, conforme a sua condição, conforme a sua capacidade. Se você vai fazer até na hora do almoço, se você vai estender um pouco mais à tarde. Mas lembre-se que o propósito de jejum é poder se consagrar em oração. Não é apenas abster de comida, não é apenas passar fome. É um tempo de consagração a Deus, de busca do Senhor em oração. Então, reserve um tempo para orar mais intensificamente, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode me perguntar depois. Nosso texto, então, 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 18. A mensagem da cruz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém. Que assim seja, que essa verdade esteja presente na minha e na sua vida, que a mensagem da cruz seja o poder de Deus sobre nós. Mantenha a sua Bíblia aberta, nós vamos passar no restante dos versículos à medida que formos falando sobre esse texto. Queridos, vocês que têm acompanhado os nossos cultos, as nossas meditações, você tem percebido como Deus tem nos orientado na sua palavra, como Deus tem falado com cada um de nós, e saiba que Deus fala comigo de uma forma profunda,
quando vou pensar em que texto pregar, quando vou estudar aquele texto para chegar aqui e transmitir para vocês, Deus vai ministrando aquilo primeiramente no meu coração, e como é gostoso, como é bom ver a palavra do Senhor que nos fortalece, que nos anima e também nos exorta. Nós estamos, sim, num momento crítico, e não é apenas agora, nós já estamos nesse momento crítico há um bom tempo, e é momento que todos nós estamos sendo chamados a exercer a nossa fé, a viver a nossa fé, a procurar entender tudo isso e olhar para tudo isso com os olhos de Deus. Qual é o propósito de Deus em tudo isso? E como nós podemos, com a graça do Senhor, sobreviver a esse tempo? Tenho dito que é um tempo de sobrevivência. Nós estamos sobrevivendo aqui a essa tempestade, a essa pandemia. Poxa, é uma pandemia, é algo sério, sim. E para nós que somos cristãos, nós precisamos lembrar qual é o ponto principal da nossa fé. Qual é o ponto principal da nossa fé? Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. De tudo que nós sabemos, de tudo que nós aprendemos, de tudo que nós defendemos, o centro da mensagem cristã é que Jesus Cristo veio a esse mundo e morreu naquela cruz para salvar a mim e a você, e a todos aqueles que Ele chamar, a todos aqueles que Ele libertar, aqueles que lhe pertencem. A mensagem da cruz é o tema do texto que nós iremos meditar hoje. E o apóstolo Paulo trata disso com uma profundidade muito grande. Ele inicia dizendo, olha, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. É loucura no sentido de que é algo estranho. Para aí, mas quer dizer que aquele homem, aquele filho de José, filho de Maria, que nasceu naquela cidadezinha pequena, que andava por aí comendo com pecadores, aquele que foi condenado como um baderneiro e foi sentenciado à morte como malfeitor pregado numa cruz, quer dizer que ele é o Salvador? Isso, aos olhos das pessoas incrédulas daquela época, era uma contradição muito grande, era uma loucura. E ainda o é para muitos hoje em dia. Quando você fala a respeito de Jesus, quando você fala a respeito de Deus, as pessoas ignoram. Aqueles que têm um pouco de educação, um pouco de polidez, eles talvez não vão zombar, não vão te agredir com palavras, mas eles vão rejeitar essa mensagem como sendo algo estranho, como sendo algo que eles não querem, como sendo algo com o qual eles não acreditam. E aqueles que não têm muito pudor, não têm muita educação, eles até blasfemam, eles zombam da nossa fé. Então, continua sendo uma mensagem que aos olhos, que aos ouvidos de muito, soa como algo louco, como algo estranho. Mas o texto diz que isso para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. Para nós que somos salvos, ou seja, nós fomos o objeto dessa salvação, fomos o objeto dessa palavra da cruz. Nós somos aqui passivos, no sentido de que é Ele, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que veio e realizou essa obra de salvação naquela cruz. Ele é o agente único, tão somente Ele, e nós não fizemos nada, absolutamente nada, para que pudéssemos ser salvos.
Somos salvos pela graça, sem nenhum merecimento, sem nenhum esforço de nossa parte. Ele, tão somente Ele, no seu infinito amor, nesse amor que transcende todo o nosso entendimento, realizou a salvação a nós. Então, para nós que somos salvos, essa mensagem da cruz é toda a demonstração do poder de Deus. Poder de Deus de intervir na história, poder de Deus de vir e transformar um pecador, de pegar alguém que está no caminho do inferno e trazer ele de volta e colocar no caminho para o céu. Não há poder maior do que esse de transformar vidas, de salvar vidas, de agir na história de pessoas como eu e como você. Verso 19, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? O escriba é aquele doutor da lei, o estudioso, aquele que dedicou vários tempos, fez faculdade, mestrado e doutorado em cima das escrituras e sabia interpretar muito bem. Aonde é que está esse escriba? Onde é que está o inquiridor deste século, o acusador desse século, o acusador das nossas almas? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? O texto nos soa assim como algo irônico, e realmente é, no sentido de que não há sabedoria que possa ser comparada ao poder de Deus revelado na cruz do Calvário. Aquilo que para muitos é loucura, agora a Bíblia, através do apóstolo Paulo aqui, questiona, então onde é que estaria a sabedoria? Onde é que está a pessoa sábia que possa afrontar ou confrontar ou derrubar os argumentos ou os feitos de Deus na pessoa de Jesus? Séculos e séculos já se passaram e a palavra do Senhor permanece até hoje e permanecerá para sempre. Séculos e séculos já se passaram, perseguições vieram sobre a igreja do Senhor, catástrofes e tantos outros males que atingiram partes do mundo, e às vezes até o mundo como um todo, como presenciamos na época atual, e a igreja do Senhor prosseguiu adiante, a palavra do Senhor prosseguiu adiante. Nada até hoje conseguiu abalar tudo isso. Livros e livros já foram escritos, grandes pensadores, grandes filósofos, grandes cientistas, grandes sábios já se levantaram, várias e várias religiões, vários e vários conceitos diferentes já foram levantados e nada conseguiu derrubar a verdade da Bíblia, que permanece para nós até hoje, trazendo essa antiga mensagem da cruz, anunciando o evangelho da salvação através de Jesus, o Cristo. Verso 21, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E então, o próprio Senhor escolheu como método para alcançar aqueles que lhe pertencem a pregação do Evangelho. Ele chama, estabelece a sua igreja e a envia. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. É o método que ele escolheu. Ele poderia ter escolhido outro método, mas é esse que ele escolheu, que nós, como igreja do Senhor, anunciemos essa mensagem da salvação,
esse evangelho que traz cura e libertação, esse que para muitos, como já falamos, é rejeitado, mas à medida que chega aos ouvidos daquele que pertence ao Senhor, ele causa uma revolução, ele liberta, ele cura, ele transforma vidas. Todos os dias, os filhos de Deus estão sendo revelados, estão sendo convertidos, estão sendo salvos, quando têm o contato com essa verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verso de número 22, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Veja, o texto diz, o verso 22, que os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. Na cultura desta época das Escrituras, na época de Jesus, na época dos apóstolos, estavam envolvidos muitos povos ali naquela região. Muitos com costumes bem diferentes habitavam ali e foram alvos da mensagem cristã. Quando você lê o Novo Testamento e você vai traçando uma linha missionária por onde os apóstolos, por onde os evangelistas foram passando e pregando e abrindo igrejas, observamos vários povos diferentes. E o evangelho foi crescendo e espalhando pelo mundo todo. Mas falando principalmente daquele povo desta época, temos os judeus e os gregos. O texto diz que os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria. Os judeus porque era um povo já acostumado com o poder de Jeová, um povo que valorizavam as suas raízes, as suas tradições, mas nós somos filhos de Abraão. Certa vez eles argumentaram com Jesus: quem é você? Nós somos filhos de Abraão, Abraão é nosso pai. Quem é você? Esse poço aqui foi o nosso pai Jacó quem cavou. Eles se gabavam do seu passado, e então acostumados com sinais, com maravilhas, com grandes milagres, chegaram para Jesus certa vez, não apenas uma, mas mais vezes, e falaram: faz um sinal para que nós creiamos em ti. Várias vezes eles pediram para ele: faz um milagre, faz algo extraordinário para que possamos acreditar em você. Olha, se você é o Cristo mesmo, sai dessa cruz. Eles apelaram para isso e em momento nenhum Jesus cedeu, porque ele não estava ali para fazer show, não estava ali para fazer espetáculo. Anunciou o evangelho do reino e chamou aqueles que lhe pertenciam. Então os judeus eram muito dados a essa questão dos sinais, e já os gregos dado a questão da sabedoria, de toda aquela filosofia grega. E quando pensamos nos grandes filósofos, até de hoje em dia, eles se baseiam nos filósofos da antiguidade. Muitos deles viveram antes de Jesus: Pitágoras, Heráclito, Sócrates, Platão. Todos eles viveram antes de Jesus Cristo. E os gregos tinham uma soberba, uma vaidade muito grande por conta dessa herança dos filósofos. Eles se achavam os mais inteligentes, os mais sábios. E então, quando o texto fala assim: olha, os judeus querem sinais, os gregos querem sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. E isso é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos, os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, que é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Veja, Cristo é apresentado como o poder de Deus. Os judeus queriam
ver sinais, ver poder, Cristo é o poder de Deus. Os gregos, os gentios queriam sabedoria, Cristo é a sabedoria de Deus. Ou seja, tudo aquilo que o coração humano possa almejar, a resposta viria em Jesus Cristo. O que é que você almeja nessa vida? Somente em Jesus Cristo. Somente Jesus pode saciar a nossa busca por conhecimento. Somente Jesus pode saciar a nossa busca por milagres. Somente Jesus pode saciar a inquietação do nosso coração. Somente Jesus pode trazer paz às nossas inquietações, medos diante de situações complicadas como a que vivemos agora. Só em Cristo. Esta é a mensagem que nós defendemos. Nós somos uma igreja cristã. Nós somos uma igreja evangélica, baseada então no Evangelho de Cristo, e o Evangelho de Cristo tem como mensagem principal Jesus Cristo crucificado, apontando para a cruz, o símbolo da nossa redenção. Sem derramamento de sangue, não há perdão, não há remissão de pecados. Era necessário, sim, que Cristo fosse crucificado numa cruz, que o seu sangue fosse derramado para que eu e você fôssemos perdoados. Não há salvação fora de Jesus. Não há socorro fora de Jesus. Não há solução fora de Jesus. Tudo aponta para a cruz, porque é daquela cruz que vem o nosso socorro, que vem a nossa salvação. É tão somente de Jesus. Você que é cristão, lembre-se disso, da mensagem da cruz. Verso 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Como assim, fraqueza de Deus? No sentido de que, para muitos, aquela cruz foi o símbolo da morte dele, o símbolo da derrota dele, mas não. Aquilo que julgavam ser o fim, na verdade, marcava a grande vitória do Senhor. Na morte, ele conquistou a vida eterna para todos nós. Aquilo que o mundo considerava como fraqueza, na verdade, é o poder do Senhor. Versos de número 26, e aqui já partindo para o final. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Reparai na vossa vocação. Vocação, queridos, é o chamado de Deus. É o chamado daquilo para o qual nós fomos feitos, capacitados. Sabe, nós falamos de vocação muito, às vezes, com respeito a ministérios. O pastor Wagner foi vocacionado para ser um pastor, o Luciano foi vocacionado para ser um músico, o Laurence vocacionado para ser um presbítero, e assim por diante. Mas nesse sentido aqui, da nossa vocação para sermos cristãos, discípulos de Jesus. Ele é quem nos criou, Ele é quem nos formou, é Ele quem preparou todas as coisas desde a eternidade. Todos os nossos dias foram contados e determinados quando nenhum deles existia ainda. O Senhor não te trouxe a esse mundo por acaso. Você veio a esse mundo e você existe porque Deus, lá na eternidade, planejou isso. Você é fruto do pensamento, da obra, da vontade de Deus, vontade eterna.
Então, irmãos, reparai na vossa vocação, no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Sabe, queridos, esse texto mexe muito comigo, porque houve um tempo na minha vida, antes de ser cristão, que eu valorizava muito o conhecimento, a sabedoria, e ignorava, rejeitava as questões religiosas, as questões espirituais. E quando eu deparei com esse texto, ele veio a mim assim como uma chicotada mesmo, para ser bem mais claro. Bateu muito doído. E Deus, assim, quebrou todas aquelas barreiras que havia dentro de mim. E ao longo da minha caminhada cristã, eu tenho observado que a verdadeira sabedoria está no simples de coração. A verdadeira sabedoria está naquele que teme a Deus. A verdadeira sabedoria está naquele que busca fazer a vontade do Senhor. Não está na força, ou na capacidade, ou na inteligência humana. A Bíblia diz aqui claramente que Deus escolheu as coisas loucas, as coisas fracas, para envergonhar as demais. E sabe, a Bíblia diz que um dia, e eu espero que esse dia esteja próximo, em que todo joelho se dobrará e reconhecerá que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu anseio pelo céu, pela volta do meu Senhor, e quem dera que fosse hoje ainda. Porque esse mundo tenebroso há de passar com toda a sua concupiscência, com toda a sua vaidade, com toda a sua futilidade. E nós, como cristãos, precisamos aprender a parar de ficar correndo atrás do vento e valorizar aquilo que é de Deus, nos alegrar naquilo que é de Deus e observar a nossa vocação e sermos gratos. Senhor, muito obrigado porque eu sou um discípulo do Senhor, muito obrigado porque eu conheço a verdade do Senhor. Jesus certa vez exclamou do fundo do coração dele: Pai, louvado seja o Senhor, porque o Senhor escondeu essas coisas dos sábios e poderosos e revelou aos pequeninos, apontando para esses fracos, apontando para os simples, apontando para aqueles que entendem a sua dependência de Deus. Verso 28, Deus escolheu as coisas humildes do mundo, aquelas que são desprezadas, aquelas que não são, aquelas que não são nada, para reduzir a nada aquelas que são, a fim de quê? A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A vanglória, a vaidade, a soberba, a jactância, aqueles que se acham, né? Esse sinônimo é interessante, né? A soberba, a ganância, a jactância e os que se acham, né? No dicionário dos adolescentes. Fulano se acha. Sabe, esses, como diz aqui, serão reduzidos a nada. Porque, na verdade, nada disso poderá garantir o que a mensagem da cruz garante, que é a salvação, a vida eterna.
Então, o objetivo aqui, verso 9, 29, é de que ninguém venha se vangloriar, é de que ninguém venha botar a confiança em si mesmo. E aqui eu estendo um pouquinho a mais, sem correr o risco de manchar o texto, a fim de que ninguém ponha confiança em outros também. Maldito o homem que confia no homem. A questão é não pôr confiança nem em si, nem em outras pessoas, mas tão somente em Deus. Venha o que vier, queridos, confiemos no Senhor, porque é dele que vem a nossa salvação. Aquilo que para muitos é algo desprezível, é algo estranho, para nós é o centro da nossa fé. Concluindo, então, a palavra da cruz é loucura, ou é o poder de Deus para você? Para você pensar, para você confrontar essa pergunta com o que você está vivendo. Porque se eu pedisse aqui para os presentes levantar a mão, quem acha que é loucura ou quem acha que é poder de Deus, todos levantariam dizendo que é o poder de Deus. Mas essa pergunta, ela é para você confrontar e responder com as suas atitudes no dia a dia. Amanhã, depois e depois, a maneira com que você vive vai trazer a resposta a essa pergunta. Se essa mensagem da cruz de Jesus crucificado é algo estranho para você, ou se é tudo para você. Nós pregamos a Cristo, poder e sabedoria de Deus, e então eu lanço isso para você também, para que você também pregue a mensagem da cruz, meu irmão, minha irmã. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Isso não é apenas para pastores, evangelistas, missionários, é para a igreja, é para todos nós. E quantas oportunidades você está vivendo todos os dias? Você conhece alguém que está sofrendo com essa pandemia? Você conhece alguém que está passando por dificuldade? Você conhece alguém que está com medo, que está apreensivo? O que você está esperando para falar de Jesus para ela? Para falar da mensagem da cruz? Para falar da confiança em Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus? Fale do Senhor. Irmãos, reparai na vossa vocação, procure lembrar, procure trazer à sua memória tudo aquilo que Deus já fez até hoje, como que Ele te chamou, como que era lá no início da sua conversão, o primeiro amor. Nós ministramos muito nesse final de ano sobre voltar ao primeiro amor, é lembrar da vocação, do chamado do Senhor sobre nós. E, por fim, muito cuidado com a vaidade. Confie sempre e tão somente no Senhor. Que Ele te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, bendito seja o Teu nome, Pai. Nós cremos em Ti. Ó Pai, nós cremos que o Senhor existe, que o Senhor veio a este mundo, que o Senhor se entregou naquela cruz para que pudéssemos ser perdoados, reconciliados com o Pai, salvos. Muito obrigado, Pai, por Teu grande amor, por Tua grande obra, Teu grande sacrifício.
Muito obrigado, Pai. Que possamos respeitar e valorizar isso, vivendo uma vida que te agrada. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Vamos passar ao momento da ceia do Senhor. Mateus capítulo 26.